ULC. Salve, salve! Chegamos ao nosso episódio de número 73, episódio que vem discutir com vocês sobre dispensa de licitação em razão de valor. Meu nome é Rafael Sérgio de Oliveira, quero desejar a todos que nos assistem, essa audiência maravilhosa, boas-vindas. Muito obrigado pela sua audiência. E hoje estou aqui com alguém que já está no nosso quarto episódio do Reverbere, né, Mi? Quarto. Obrigado, viu? Professora Michele Marie vem aqui para conversar conosco sobre a interpretação do parágrafo 1º do artigo 75 da Lei 14.133, que trata aí do cálculo da dispensa em razão do valor. Um tema que gerou alguma espécie de discussão e que nós começamos a discutir isso quando eu ainda estava lá exercendo a função de procurador federal e participava da Câmara, nós discutimos isso, eu cheguei a participar da minuta do parecer, mas depois saí de licença e o tema continuou em discussão, chegamos ao parecer e até publicamos recentemente um artigo falando sobre isso, né? Obrigado por você estar aqui, você ter voltado. É sempre uma alegria receber você, de verdade. Ô, Rafa, alegria imensa minha. Você sabe que eu sou fã do Reverbere. A gente que é fã de você. Eu... E a audiência do Reverbere que é seu fã. Eu sou fã e ouço todos os episódios. Que já bom. te falei Obrigado. isso. E falei isso esses dias no evento que eu estava. Que você é um podcaster nato, já te falei isso. E para mim, Obrigado, seu viu? podcast assim, é feliz. Totalmente necessário para quem trabalha com contratação pública. Você conduz muito bem os episódios de maneira objetiva e leva a informação. Eu sempre venho aqui, sempre vou registrar isso lá na ponta, né? Para quem não tem muito acesso a evento por causa de valor. É verdade, até. é verdade. Então, você leva essa informação lá na ponta, faz um esforço danado para poder fazer os episódios, para chamar os professores. Por isso que eu sempre faço questão de estar aqui. Então, parabéns mais uma vez. Obrigado, viu? Esse parecer a gente fez junto, né? Foi o último parecer. Foi o último que você fez na Câmara. Verdade. Ele foi votado, você já tinha até saído de licença, porque tem aqueles delay, né? Entre fazer pedido e sair, a gente não fica controlando muito quando vai sair, né? Sim. Mas ficou aí como o último parecer, né? Verdade. Que você fez lá na Câmara. Verdade. E aí foi... Participei da discussão, digamos assim. Participou. E minutei alguma coisinha ali. Não. Mas depois veio você brilhantemente e fechou com chave de ouro. A gente fez em conjunto, foi um trabalho muito legal. Que bom. E gerou esse fruto, né? O parecer da Câmara, já entrando no assunto, não sei se já é o momento, Rafa, mas os pareceres da Câmara, às vezes eles são feitos para subsídios de pareceres que vão sair da Consultoria Nacional da União de Uniformização, que agora tem a sigla de CONUNE, Consultoria Nacional da União de Uniformização, que era o antigo DECO, né? Teve uma reestruturação na AGU, saiu um novo decreto de estrutura e algumas áreas alteraram o nome, o DECO foi uma delas. As câmaras são vinculadas ao DECO, então estão dentro do DECO, que agora é a Consultoria Nacional da União de Uniformização, lá na Câmara de Licitações, que você fazia parte e brilhantemente ajudou com diversos temas. Foi muito legal o trabalho que a gente fez ali. A gente estava falando de algo competitivo. Aquilo ali é uma verdadeira escola, porque pelos debates, a gente aprende muito com os colegas. São colegas assim, altamente qualificados, e tenho muita saudade de estar ali inserido naquele grupo, discutindo, falando de temas que são tão relevantes e que todo mundo que está ali faz com muito gosto. Isso eu falo sempre, gente, de quem está na Câmara de Modelos, de quem está na Câmara de Uniformização de Entendimento, na Câmara lá da Procuradoria-Geral Federal, enfim. Falo da AGU, mas isso ocorre no serviço público como um todo. Como um todo. Muita gente dedicada e que se preocupa em trazer muita qualidade para o serviço público. E eu queria pontuar, Rafa, já pegando a sua fala aí, são 15 membros e todos
que trabalham com o tema, né? Então, Sim. traz a especialização da Câmara. E que ninguém é dispensado da sua carga De trabalho. que garante o Mas salário o que para eu- fazer isso. Não é trabalho voluntário, não gosto de dizer isso, mas que queira que não, é isso, tá? Eu queria só explicar um pouquinho, de maneira rápida, como sai uma manifestação da Consultoria Nacional da União de Uniformização. Para ficar claro até para quem lê, porque às vezes você pega ali a manifestação, olha e fala, tá, mas para chegar nisso, como é que foi, né? Você viu ali dentro da Câmara, que é um braço da Consultoria Nacional de Uniformização, a gente tem 15 membros. Então, eu e o Rafa, a gente minutou esse parecer que saiu para dar um subsídio para o parecer que ia sair na Consultoria Nacional da União de Perfeito, Uniformização. E até sair este parecer, a gente fez sessão, escutou os 15 membros para poder votar e só depois o parecer sair. A gente traz para a Câmara a SEGES, quando é necessário, e ouve a SEGES, a gente traz para a Câmara outras autoridades. A gente trouxe o professor internacional, no caso do diálogo competitivo, de Portugal, Pedro, né? Para Pedro poder Teles. falar sobre a experiência internacional. Isso na Perfeito. Câmara. Além da Câmara, quando o processo vai... Aí a gente fez o parecer de subsídio e mandou para a Consultoria Nacional da União de Uniformização. Lá dentro da Consultoria Nacional da União de Uniformização, existe uma portaria normativa, a 14 de 2023, que trata do fluxo. Sim. Então, dentro dessa portaria está bem expresso o quê, Rafa? Antes, mesmo que eu tenha esse parecer de subsídio da Câmara, eu abro vista coletiva dentro da Consultoria Nacional da União de Uniformização. Isso quer dizer o quê? Eu abro vista coletiva para PGFN, para a Procuradoria do Banco Central, para a PGF e a gente que está com o processo lá para poder emitir o parecer. Isso quer dizer o quê? Que esses órgãos todos vão ouvir os seus órgãos. Então, esses órgãos todos ou podem também pedir subsídio para as áreas técnicas. Indiretamente, o que eu estou querendo dizer? A gente acaba escutando não só as consultorias jurídicas dos outros órgãos, mas também todos os outros órgãos. Isso inclui autarquia, fundação, inclui administração direta, inclui Banco Central, inclui PGFN. Então, não, é um parecer que é construído, essa portaria de fluxo dentro da Consultoria Nacional da União de Uniformização, ela foi construída para ouvir todos antes que a manifestação seja publicada. Ou seja, isso é muito importante dizer mesmo, né? Que dá, tipo, primeiro, os colegas que fazem parte da Câmara estão espalhados em diversos órgãos da administração pública federal. Ministérios, autarquias, fundações. Exatamente. Tem colega da Fazenda, enfim. Da consultoria do MGI. Do MGI, ou seja, é realmente democrático pela própria composição da Câmara. Mas, além disso, além dos colegas, também são agregadas a essa oitiva, toda a discussão, as manifestações formalmente feitas por diversos órgãos da administração pública. Isso é muito importante de se dizer. Dentro do processo tem que várias são notas consideradas técnicas. e que são consideradas, inclusive. Exatamente. Que são consideradas. Eu mesmo sempre li ali o processo, o que vinha, o que era que cada um falava, até para poder traçar o problema e ter o escopo do parecer muito bem delimitado para depois sair atendendo às demandas de todo mundo. Porque às vezes a gente se depara, gente, com algumas questões, mas outros colegas, não só advogados públicos, mas colegas, quando eu falo, gestores públicos, estão lá angustiados com outras dúvidas sobre como aplicar a lei. Exatamente. Isso é muito importante deixar claro para todo mundo que é um trabalho, de fato, que leva em conta a coletividade da administração pública federal. Agora, vamos falar do nosso parecer. Só para finalizar, sim, por favor, nesse caso específico, a gente ouviu na reunião de apresentação de caso, porque além de abrir essa vista coletiva, a gente ainda faz uma reunião de apresentação de caso, a própria SEGES. Sim. E os órgãos envolvidos, PGF, PGFN, tem uma unidade dentro da AGU, que é a Subconsultoria de Gestão Pública, que trata das licitações das áreas meios, ali da administração direta, que também foi ouvida. E dentro dessa participação coletiva, se chegou a esse parecer. Só queria fazer essa introdução até para que se entendesse como que se chegou no entendimento. Não foi do dia para o outro. Perfeito. Foi um entendimento construído. Claro.
E também, assim, vocês vão ver, gente, eu acho que também não é... Tem um dos entendimentos que estão no parecer que eu acho que ele vem muito a destravar, ele vem para desburocratizar, sobretudo. Mas o outro, eu acho que ele é um tanto quanto básico, mas que sim, havia uma dúvida sobre isso. A gente até falou, não é possível que tenha. Eu acho que não, mas tudo bem, havia uma discussão e foi importante trazer isso. Eu quero já pedir a você que está nos assistindo que, por favor, deixe a sua curtida e compartilhe. Estamos conversando, nada mais, nada menos, com a professora Michelle Marie, que é alguém que tem muito conhecimento e que traz um tema aqui que é muito importante para quem lida com licitação e contrato. Então, por favor, faça isso, compartilhe, que o nosso objetivo é fazer com que o conhecimento reverbere. E aqui também a nossa preocupação é divulgar conhecimento, mas se você quer se aprofundar, porque o podcast ele é só uma pontinha, esse é o objetivo, como você disse, trazer aqui a informação, mas você precisa se capacitar, precisa fazer cursos, precisa ter um conhecimento mais estruturado. E aí, o Portal LC oferece uma diversidade de cursos para você. Cursos abertos que você pode consultar no link aqui na descrição deste episódio. Assim como também temos soluções de cursos in company para o seu órgão ou para a sua empresa. E agora o Portal LC também tem prestado consultoria dentro do órgão, dentro de entidades que são privadas, dentro de empresas. Conte com nossa equipe, que garantimos um trabalho de excelência. Além disso, não posso deixar de agradecer a Licitar Digital. Esse podcast, ele acontece por causa do Portal LC e da Licitar Digital, nossa parceira e patrocinadora, que possibilita que possamos estar aqui gravando e levando conhecimento, fazendo com que a matéria de licitação e contrato reverbere. Conheça a Licitar Digital. Para o seu órgão, é uma ótima solução para a realização de licitações e também para o marketplace, porque a Licitar Digital partiu na frente e traz o mercadário, uma solução de altíssimo nível e que está pronta para atender os mandamentos da lei. Além disso, é uma forma de você trabalhar com segurança e eficiência, porque isso a Licitar Digital garante. Depois, quero também dizer que se você é empresa, procure assinar um plano da Licitar Digital. Com isso, você vai ter uma grande oportunidade. Vários órgãos públicos usam a Licitar Digital. E aí você passa a ter acesso a esse mercado. Eu vou deixar aqui para você. É uma lembrancinha com muito carinho que a Licitar Digital fez para o Reverbério. Eu achei legal. Lindo mesmo. Que é uma parceria que rende Sabe que boas eu amo conversas. Café, né? Você tem um pezinho em Minas, né? Ainda é mineiro, eu tenho, minha mãe é 100% mineira. Exatamente. E eu adorei porque foi, sim, eu gosto de conversar, né? Eu gosto de conversar. Eu gostei dessa história de que a Licitar Digital e o Reverbério é uma parceria que rende muitas conversas sobre licitação. Eu achei legal. E ficou ótimo. O desenho. Eu também, eu gostei. Agradecer a Marcelinha, ao Tiago. Obrigada. A toda a equipe lá da Licitar Digital que deu essa lembrancinha pra gente aí. Foi muito legal. Obrigado, viu, gente? E é pra você. Obrigada. Vamos lá. Qual é o problema que a gente traz aqui, então, para discussão? Parágrafo 1º do artigo 75 da Lei 14.133. Todos nós sabemos que a Lei 14.133 trouxe uma expansão da possibilidade da dispensa de licitação em razão do valor. Porque ela elevou consideravelmente o valor. Estávamos ali até 2021 num patamar de 16 mil e alguma coisa. Você está com a cabeça boa, né? Mas eu já fui melhor. Eu acho que era 16.700, eu não lembro. Ou era 17.600, eu não lembro. Enfim, não estou com a cabeça boa, não. Era nesse patamar e foi para 50 mil a partir de 21 e estamos, graças a Deus... Mas é bom destacar que ficou sem fazer atualização por bastante tempo. Durante muito tempo, A gente, então, assim, até 18, em 18 era 8 mil. Exatamente. Aí 18, um decreto do presidente Michel Temer, foi que elevou o patamar do limiar das dispensas, das modalidades de licitação. Aí foi para 17.600
176 mil, aí era 17.600, foi isso. O convite foi para 176 mil e ficou para 17.600. E agora, em 21, foi para 50 mil, e com as atualizações, estamos aí na casa dos 62 mil. Agora estamos, para valores atualizados de 26. No caso de outros serviços de compras, né? Que eu fiz dois. 65, 492 e 11. Tem os quebrados. 26, decreto... 65 mil... R$ 65.492,11. R$ 65.492,11. Decreto 12.807, de 29 de dezembro de 2025. E quando se tratar, então, de obra, serviço de engenharia e manutenção dos veículos automotores, vamos para 130 mil... 984,20. 984,20, enfim. Bom destacar que esses decretos vão sair... toda vez em dezembro, né? Por isso que esse é de 29 de dezembro de 2025. Esse ano vai atualizar. Isso, e vai ser agora, houve delegação para o MGI, né? O que eu achei ótimo, né? Porque facilita essa questão de não correr o risco de não se ter a publicação sempre em dezembro. E a lei ali, ela trouxe, achei ótimo também ter colocado no texto, a necessidade da atualização anual. Constante. E, inclusive, já indicando qual seria o meio de atualização, isso, que é o INPC. O Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Então, aumentou, tudo bem, mas como é que eu calculo esse valor? Porque é muito interessante que a gente que roda esse país ministrando cursos, palestras, tem muita gente que ainda acha assim, que olha, vou fazer o cálculo do valor da dispensa. Quanto é o valor dessa contratação? Vou comprar 100 computadores. Entra no valor da dispensa, 100 computadores eu acho difícil, mas vamos lá, 10 computadores, entra no valor da dispensa? Sim, isso em março de 2026, então eu compro. Aí depois, chega em julho, eu preciso de mais 10 computadores, entra no valor da dispensa, eu faço outra dispensa, como se fosse uma dispensa a cada contratação. Isso. E, gente, eu sei que alguém pode estar pensando, não, o professor Rafael não está falando a verdade. Ninguém pensa assim. Pensa, gente. Pensa. Tá? Pensa, né, Michele? Pensa, a gente acha que inventando? Não. Mas um órgão desplanejado vai fazer isso que você está falando. Aí o que é que a lei, então, coloca? Coloca que é preciso que você faça um planejamento anual e... tudo aquilo que estiver dentro do mesmo segmento econômico, e agora não tem nada a ver com orçamento, é segmento econômico. Exatamente. Você vai computar para aquele ano. E aí você vai juntar todas aquelas contratações dentro daquele segmento. E vai ter de licitar se superar o limite da dispensa em razão do valor previstos nos incisos 1 e 2 do artigo 75 e atualizados por decreto do presidente da República e, ano que vem, por ato normativo do Ministério da Gestão e Inovação em Serviço Público. Mas deixa eu só voltar um pouquinho, acho que vai ficar mais claro para o seu público. Como que isso chegou, né, pra gente? Foi por meio desse núcleo que eu falei que tem lá, que faz essa análise das licitações de área meio, lá da administração direta, lá da União e de estados também. Os estados também foram para esse núcleo. Perfeito. Ele mandou com a seguinte situação. Eu tenho um pregão X, tá? E eu tenho um item 1, café. Café. Ó. Café. Mineiro, aí ele botou até o PDM. Botou o PDM 0008. Valor empenhado. Então ele já empenhou 60 mil. Certo? Gente, quem trabalha na administração pública federal tem mania de trabalhar com essas siglas e achar que todo mundo sabe. Sabe o que é? Mas a gente vai chegar lá. O que é PDM, amiga? A gente vai chegar lá. A gente está só trazendo um exemplo, né? Aí ele botou assim, tomando por base o exemplo acima. Então, eu vou comprar um café com valor empenhado de 60 mil. Vou comprar café com valor empenhado de 60 mil. Tomando por base o exemplo acima. Supondo que por razões imprevistas, a quantidade licitada do item seja insuficiente para atendimento da necessidade anual. Sim. Que era o que você estava atrelando ao planejamento anual. E seja necessário realizar uma dispensa de licitação no valor de 5 mil. Vai estar no inciso 2 lá de 75. Ele já empenhou 60.
Seria possível realizar essa dispensa, tendo em vista que, de acordo com o inciso 2, o somatório da despesa com objeto da mesma natureza ultrapassaria o limite estabelecido na norma? Então, chegou essa situação, tá? E aí, Rafa, a partir dessa situação, a gente tem várias implicações que está lá no nosso artigo, né? A primeira implicação, que é a do 37 e 21 da Constituição, que sempre que a gente trata de contratação direta, a gente tem que falar dele, né? Ali tem a obrigatoriedade de licitar e tem a contratação direta como exceção. Sim. Aquele artigo ele tem várias nuances que a gente pode entrar e fazer outro podcast só nele, né? Sim. Mas a partir disso, a gente começa a pensar, e a gente falou disso, não parece que a gente fez na Câmara, e falou disso no artigo, que a licitação, ela envolve custos econômicos, Sim. né? De tempo, de pessoal, custos transacionais. E ela tem, por outro lado também, ela me atrai ali a necessidade de ter a contratação mais vantajosa. Então, eu posso pensar nessas duas frentes. E eu posso pensar, então, a partir disso, que o legislador já considerou, porque a Constituição abriu para a lei trazer hipóteses ali de contratação direta. Eu posso considerar, então, que nas dispensas, porque a dispensa é o quê? Eu posso licitar, mas em decorrência de uma permissão legal, eu não vou fazer licitação. Eu até vou ao extremo e digo, o Rafa é um gestor ali que ele está vendo o objeto que está ali posto para ele, ele olha e fala, não, eu acho que eu vou, fez o ETP muito bem, e olhou ali e falou, não, eu acho que eu vou licitar nessa situação aqui. Você pode fazer isso? Pode, você vai motivar, fundamentar, porque a licitação tem um custo econômico transacional, mas em tese você poderia, porque você está numa hipótese de dispensa, certo? Correto. Então, a partir disso, a gente tem que começar a pensar, Rafa, a contratação direta em termos de custo também. Correto. E aí foi o que a gente colocou no artigo. Lá no relatório de avaliação sobre pregão deficitário elaborado pela CGU, englobando o período de 2018 a 2022, pasme, tá, Rafa? Eles fizeram uma comparação entre o custo de uma contratação direta e de um pregão. Na contratação direta, tinha um custo de R$ 4.851,43. No pregão, R$ 49.587,62. Isso levou a SEGES, MGI, a emitir uma recomendação 38, publicada em 8 de fevereiro de 2023, solicitando que, se você viu que o objeto está dentro das hipóteses de dispensa de pequeno valor, que você utilize elas em decorrência até do custo econômico que você tem em relação a isso, tá? Isso se trata de relativizar a licitação como regra, Rafa? Não. Não. Não se trata disso. Você vai numa linha de racionalizar a utilização ali no dia a dia da administração, com as ferramentas que a lei te traz para poder trazer essa racionalização e essa eficiência maior. Perfeito. Então, é nessa linha, tá? Até porque quando a gente fala da dispensa, da contratação direta em geral, gente, você não vai desprezar os princípios da administração pública em geral. De maneira alguma, é bom você colocar isso. E assim, até o princípio da competitividade ele está presente, porque em alguma medida eu tenho que justificar a dispensa para fugir da a ausência de licitação, ou seja, eu tenho que justificar a ausência de competitividade. Exatamente. Em alguma medida ainda temos, sobretudo posto pelos órgãos de controle, até pela instrução normativa número 67 da SEGES, eu tenho que fazer um procedimento competitivo simplificado. Não é? A IN impõe isso, também repercute em diversos estados e em diversos municípios, de eu fazer um procedimento simplificado. Acho até que isso que a Michele traz coloca para a gente que é um procedimento competitivo simplificado, mas também assim, tem que ter uma variação aí de custo-benefício. Não pode ser um procedimento competitivo simplificado que seja igual a um pregão, senão não vale a pena. Senão eu vou gastar mais vou fazer a mesma com o procedimento do que com o objeto. Né? Eu gosto sempre de dar o exemplo nas aulas, nas palestras que ministro, que a dispensa de licitação, se você levar ela para a sua vida, quando você vai comprar um carro, você faz uma pesquisa.
comprar um carro, Sim. vou fazer uma pesquisa, vou em vários concessionários, vou analisar qual é o preço, qual é o desconto, qual é o valor que vai dar no meu, saio, gasto um dia, 2, 3, até eu chegar e ver o cenário completo do mercado e dentro das minhas possibilidades, o que eu quero, o desejo de um carro, o que é que eu espero, vou lá e escolho. Isso leva tempo, isso gasta dinheiro, é combustível, deixa de trabalhar, é uma série de coisas aí que você vai despender para poder comprar um carro, porque eu vou gastar um carro. É um valor de, na casa aí, eu diria hoje, minimamente de R$ 80 mil. Porém, se eu estou em casa, estou fazendo, a Aurorinha, minha filha, adora um risoto de camarão, vou fazer um risoto de camarão e eu faço com molho de tomate, faltou faltou o tomate. Eu não vou pegar o carro, vou no Pão de Açúcar, vou no Big Box, vou no Compre, vou em diversos mercados ver qual é o preço, o menor preço, aí volto lá naquele que era o menor preço para poder comprar. Não, porque não vale a pena a economia que eu vou ter. Fazer uma licitação para contratações em determinados valores é isso aí. Por isso que o legislador já de antemão colocou ali Perfeito. A questão do pequeno valor. Perfeito. Foi E perfeito tem que ter exemplo. uma questão de mercado aqui. Então, tem que ter essa análise feita de custo-benefício. Custo-benefício. Aí você ainda porque tem eu corro o risco de gastar mais com o procedimento do que com o próprio objeto. Perfeito. E aí, como na licitação, no planejamento, eu devo juntar vários objetos dentro de uma mesma licitação, desde que ele esteja dentro do mesmo segmento de mercado. Isso. Ou seja, esse edital aqui, ele vai ser muito bem atendido por esse segmento. Uma empresa que vende o item A, vende o item B, vende o item C, vende o item D, vende o item... Então, eu tenho que colocar tudo isso nesse planejamento. Acho até que é um problema. Até hoje eu acho mal resolvido. A história que você falou aí, já falou do PDM e tal. Que ela diz, como é que é a lei... Você tem a lei aí, amiga, para ler? Que eu estou confiando em você. Qual específico? O 75, parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Do 75. Que ele diz que eu devo levar na soma, e esse é o problema que a gente está falando. Artigo 75, inciso 1 e 2, ele diz que para obras, inciso 1, obra, serviço de engenharia automotiva é um valor, que é aquele 130 mil, alguma coisa que nós falamos, e o 75.2, que é para compras e serviços em geral, é aquele 65 mil alguma coisa, aqui o também nos 75.2 eu já deixei aqui, porque era o que a gente... E o parágrafo 1º, aí ele vai dizer que para chegar a este valor, eu devo considerar o que é dispendido anualmente, num exercício financeiro, por uma unidade gestora, que é, digamos assim, aquela unidade a que a lei destina um orçamento específico. Em linhas gerais, se a gente for entrar nesse detalhe, nós não acabamos hoje. Esse é um conceito orçamentário e, pelo que nós pesquisamos, temos uma definição, mas ainda muito gasosa e invertebrada, eu diria. Eu diria que é uma unidade que dentro da lei há um orçamento destinado a ela. Deixa eu abrir dentro da lei orçamentária há um orçamento destinado a ela. Os orçamentistas que me perdoem e, por favor, nos ajudem, não é a nossa área, então, por favor, deixa um comentário aqui embaixo. Deixa eu abrir o texto esclarecendo aqui. dessa unidade. Mas só assim, enquanto gestora. Eu abro aqui, Rafa. Sim. Observando esse aspecto, isso é muito importante, tá, Rafa? Uhum. A gente tem o seguinte, na 866, a gente tinha um tratamento. Orçamento. A 866... Categoria orçamentária. Ela era atrelada à modalidade. Você lembra disso? E eu tinha valores ali, tá? Perfeito. Então, se você parte do pressuposto que o fracionamento ele é uma prática para dividir despesa em partes menores para evitar a licitação, e lá no 22 eu tinha as modalidades atreladas ao valor, então na 866 eu tinha um tratamento também relacionado a você faz vários convites para sair da concorrência. Entendeu? Por exemplo. Isso eu tenho hoje na 1433? Não, porque eu não tenho modalidades atreladas ao valor. Claro. Então, a 1433... A aplicação da modalidade não está ligada ao valor da contratação. Não está ligada ao valor, porque eu não tenho modalidades atreladas ao valor. Então, o direcionamento da 1433 foi para o objeto. Porque as modalidades hoje são a partir do objeto. Então, se eu tenho bem e serviço comum, pregão, bem e serviços especiais, eu vou para a concorrência, por exemplo. Correto. Então, se eu divido aquele valor em partes menores para fugir da licitação, porque aí na 1433 eu já posso falar isso
de uma maneira mais Posso direta. fracionar não para fugir da modalidade mais rígida, mas eu posso fracionar para fugir da própria licitação. E aí, em vez Essa é a razão pela qual a lei traz o parágrafo 1º com regras para o cálculo do cômputo do limite da dispensa. Exatamente. E aí o quanto a unidade gestora despende no exercício financeiro. É o que diz a lei e aqui é onde entra o problema da nossa discussão. Inciso 1. O inciso 2, ele vai dizer que eu devo considerar o cálculo, eu devo computar nesse cálculo, ou seja, o dispêndio para o exercício financeiro, eu devo computar tudo aquilo que tiver dentro da mesmo setor. Quer que eu leia aqui o parágrafo? Já abri aqui. O parágrafo segundo. É um negócio... Parágrafo primeiro. Para fins de aferição, Sim. dos valores que atendem aos limites referidos no 1 e 2, que a gente já falou lá no início, né? Perfeito. Os valores atualizados. É aqui onde está nosso problema, tá, gente? Por favor. Deverão ser observados o somatório do que for dispendido no exercício financeiro. Sim. Pela respectiva unidade gestora. Então, aí eu já tenho uma primeira discussão. O que é a unidade gestora? O que é a unidade gestora. E o que é dispendido, que na verdade eu acho que a nossa discussão é o que é dispendido. Isso. Primeira discussão. E no 2, o somatório da despesa realizada com objetos da mesma natureza e vai para a segunda discussão. Veja só, primeiro, objetos de mesma natureza. Isso é muito, olha, nós juristas somos maravilhosos. E aí, nessa questão da 866, porque o que é a natureza do a objeto? gente tinha uma decisão, acho que em 2010, que falava de similaridade. Você lembra disso? Sim. Porque eu não tinha tão claro na norma como eu tenho hoje que o objeto da mesma natureza... Você acha que isso está claro, amiga? Eu acho que dá para você... Eu acho que dá para você entender ali, pelo que traz a IN 67, se não me falha a memória, não, eu tô com uma memória muito boa. É que trata do PDM, né? De um catálogo lá de... Isso. É o PDM que... Agora me fugiu, o que quer dizer? Eu tenho até um... Mas vamos lá, objeto de mesma natureza, aí ele continua conceituando. Em relação ao PDM, tá? Aí ele continua conceituando, objetos de mesma natureza, vírgula. Aí ele fala, objetos de mesma natureza que atrai considerados, entendido aqueles relativos a contratações, aí ele traz ramo de atividade. Ou seja, gente, o objeto de mesma natureza é aquele que pertence ao mesmo ramo de atividade. Aqui a gente teve uma virada para a Lei 8666, porque a Lei 8, na verdade não é uma virada para a 8666, mas para como se compreendia na Lei 8666, que a Lei 8666 não dizia isso. A doutrina, a jurisprudência, os autores, eu não gosto muito desse termo doutrina, parece uma coisa meio uma seita. Mas os autores diziam que, olha, você tem que levar em conta uma categoria, pode ser, uma categoria orçamentária, que seria o subelemento de despesa. Só que o orçamento, ele é baseado em questões internas. Há uma coincidência, às vezes, com o mercado, mas nem tanto. Aí aqui a lei diz, não, você tem que considerar o segmento do mercado. Isso, aí saiu o subelemento de despesa. É o segmento do mercado. A gente até achou que nem tinha mais, lembra quando a gente estava falando? A gente achou que nem tinha mais discussão sobre se o mas tem gente que entrava insiste ou não. Que a lei... Até porque o TCU tem vários acordos já dizendo que o subelemento não faz parte. Não faz parte mais. O objeto de mesma natureza, considerado aquele do mesmo ramo de atividade. Eu acho que essa definição é muito gasosa e invertebrada para a gente trabalhar no conceito seguro. Mas assim, o tratamento que foi dado aqui... É melhor... Deixa eu só falar os pareceres que saíram, Rafa, para o pessoal, se quiser consultar, tá? Parecer 21/2025 foi o da Câmara que a gente relatou junto, tá? Certo. Então, 21/2025, Câmara Nacional de Licitações e Contratos Administrativos. Perfeito. Depois aparecer 44/2025 da Consultoria Nacional da União de Uniformização, que usou como subsídio. Você me dá isso para eu botar aqui na descrição do vídeo. Te dou. E depois o parecer que vai agora sair uma orientação normativa, que é o 12/2025, que é da Câmara. Uhum. E esse parecer 12, é importante também trazer isso, ele analisou um enunciado proposto no segundo simpósio que a AGU fez o ano passado, pedindo para se considerar exatamente o quê? Pedindo para considerar que na contratação direta não se incluiriam outras hipóteses de dispensa, nem a inexigibilidade e, especificamente, o credenciamento. Sim. Então, esse parecer 12, ele trouxe um texto de orientação normativa, que eu não vou falar aqui porque ainda não foi publicada a portaria com a orientação normativa. Sim. Mas já foi, apesar de ter sido já aprovado lá no âmbito interno da Advocacia Geral da União. Mas esse parecer, ele fez um compilado de todos esses
e veio trazendo qual era o entendimento dele, tá? Perfeito. Independente disso, com o que já saiu, que já foi publicado e aprovado, a gente já tem alguns entendimentos. Um deles, e aí só organizando as ideias todas. O primeiro deles eu tenho que considerar o exercício financeiro. E o exercício financeiro, pelo 34 da 4.320, artigo 34, 1º de janeiro, janeiro 31 até de dezembro. Então, o primeiro requisito, estou considerando exercício financeiro. O segundo, eu tenho o PCA e tenho que observar o planejamento. Todos os pareceres, o nosso e o da CONONE, deixou claro isso. Então, eu tenho um planejamento dessa contratação. O artigo 18 e 40 da 1473 traz isso. A 1473 é baseada no planejamento. Se eu fiz um PCA, Rafa, verdadeiro, e por isso a importância do PCA, você concorda comigo que eu já tenho noção naquele ano do que eu vou dispensar e do que eu vou licitar? Sim. Eu já vou ter a noção. E por quê? Porque eu também estou sinalizando para o mercado que eu vou licitar. E o que eu vou dispensar. Pelo PCA, eu já tenho condição de ver isso. Perfeito. Então, eu atrelei nisso, tá? E aí, já partindo desse pressuposto que eu tenho o exercício financeiro, a gente vai, já seguindo ali o que a gente colocou no parágrafo primeiro, a gente tem exercício financeiro no 1. Então, unidade gestora, já para a gente acabar com o parágrafo primeiro. Seria o que unidade gestora? Quem tem ali a possibilidade de fazer tem um CNPJ, eu estou descentralizando a atividade, eu posso ordenar despesa, porque eu tenho essa incumbência. O dono do orçamento. O dono do orçamento. O dono do orçamento Então, ele tem uma UASG lá ele tem a UASG na União e na respectivos órgãos estaduais e municipais, o que equivale a isso, que é uma unidade orçamentária. Ou seja, você é designado como uma unidade orçamentária. Você tem um orçamento previsto em lei para você e você que gere aquele orçamento. Isso. Você gere. Então, como o Michele está dizendo, você ordena aquele orçamento. Porque no município você tem Secretaria de Planejamento, Secretaria de Cultura. Se essas secretarias não tiverem CNPJs próprios e não puderem ordenar as despesas delas, elas estão dentro da prefeitura. E vai ficar tudo na prefeitura. Tudo um orçamento só, a mesma coisa, um tribunal de justiça, um tribunal regional, exatamente, federal, tribunal regional você tem eleitoral. o MJ, que tem vinculado lá PRF, PF e Senapem. A PF, a PRF e a Senapem, elas são unidades gestoras próprias. Então, ela ordena as despesas dela, não é junto com a do Ministério da Justiça. Porque ela tem na lei orçamentária da União uma fatia lá que diz, isso aqui vai para a PRF, a mesma coisa é a Receita Federal, enfim, tem um orçamento próprio destinado a ela, isso é o que é colocado como unidade Então, a gente já gestora. tratou de 2 requisitos, que é o exercício financeiro, anualidade, e a unidade gestora. Vamos deixar o inciso 2 quieto, que senão a gente não mata ele, que é a tal da unidade gestora e tal. Tem uma regulamentação federal, que é o PDM e que são os catálogos, né? Isso. O PDM para bens e o catálogo de serviços para serviços, Isso. Correto ou estou dizendo errado? Não, está dizendo certo. Eu trouxe aqui Aí, vamos então para dizer, tá, mas o que é que a lei diz, Michele? A lei diz assim, que eu devo considerar o que eu dispendi para aqueles objetos de mesma natureza, considerando uma mesma unidade gestora no período de 1º de janeiro, a 31 de dezembro. Aí você diz, tá, então eu cheguei ali em janeiro, na minha região teve uma chuva danada, muita chuva. Tive que fazer para aquele segmento... Também. É um exemplo. É um exemplo. Tive que fazer para aquele segmento uma dispensa emergencial. Gastei numa emergencial o valor de 140 mil. E agora, pelo meu PCA, eu tinha 50 mil para gastar com isso aqui, fora do atendimento da emergência. É uma situação agora normal, que eu preciso. Era água mineral. Gastei para atender a população, qualquer coisa. Agora, para atender aqui dentro do órgão, eu preciso de mais 40 mil ao longo do ano. E aí? Esse negócio da água mineral, Rafa, o aluno uma vez me perguntou o seguinte: professora, eu posso fazer dispensa para comprar galões de água e outra dispensa para comprar garrafas de água?
Pois é. Aí é o mesmo segmento, né, gente? Peraí. Aí Calma. você começou no início. Eu tô rindo, mas assim, do exemplo Do em si, exemplo. não da pessoa, porque, enfim, a gente sabe Sim, das sim. dificuldades que são distintas em várias Sim, situações. sim. Mas para você ver no início, você falou assim: será que tem gente que tem dúvida disso? Aí a gente falou: não, não é Tem, possível. aí Aí você tem. falou: não, E tem. tem, e tem. Tem, né? Tem. Mas sobre o PDM, qual é a descrição da sigla? Padronização descritiva de materiais. E aí, para Sim. te dar um exemplo, tá? Eu vou ter ali papel, caneta e pasta, certo? Para você, Rafa, é mesmo ramo de atividade? Eu acho que é. Mas só acho, tá, gente? Eu não Então, tô você dizendo por vai isso. lá consultar no PDM. Vai ser porque ele se vincula à mesma linha, à classe de material É porque cadastrado. é muito difícil definir. Eu lembro que teve uma coisa, usou-se o critério KINAI Mas aí não inicial, vamos, não não, vamos entrar não deu nessa discussão, certo. Não, eu porque não quero hoje... entrar, mas é porque, veja, hoje isso está na IN, lembre-se, isso está na IN federal. Mas Isso. você tem a Deixa eu ver até o número definição da de IN aqui certinho. de cada critério, na administração. 67, eu estava Você certo. tem a definição de cada critério na administração do Estado. Então, assim, é aí onde entra, de certo modo, uma necessidade, né, da gente, às vezes, discutir essa questão, entendeu? Sim, mas assim, se o órgão quer Mas não facilitar... vamos, não aqui, senão a gente não acaba É, hoje, tá, mas se o gente? órgão quer facilitar a vida dele, vai pegar o quê? O cálculo do somatório lá do 1 e 2, tá? Que tá lá no parágrafo 1º do 75. Vai abranger a dispensa de pequeno valor realizada no exercício financeiro, tá? Pela unidade gestora que a gente já tratou cujo objeto, então eu tô vendo que objeto que eu vou licitar, ele vai ser da mesma natureza. E aí eu Certo. vou enquadrar onde na legislação para facilitar a vida do gestor e a fundamentação dentro da portaria do Ministério da Fazenda, porque tem uma portaria 1344 de 2023 e da instrução normativa da SED 67 de 2021. E aí ele enquadrando dentro daqui, vai ter outras discussões? Sim. Vai, mas se ele quer fazer o quê? Não, vou facilitar ali a minha vida em termos de motivação. Ele pega e enquadra dentro desses dois normativos e ele vai conseguir ali facilitar a vida dele. É isso que eu tô Sim. querendo dizer, entendeu? Sim. Então, se eu tenho papel, caneta e pasta, tá vinculado à mesma linha, classe de materiais? Tá. Então, eu já sei que as minhas dispensas que eu vou fazer dentro disso vai computar no valor, Sim. certo? Se Sim. eu for fazer manutenção de ar-condicionado, tá dentro disso? Óbvio, olhando só pelo nome, já sabe que não tá dentro O disso. critério, É outro ramo de critério atividade. usado no federal resolveu o problema, porque o que eu quero dizer é que a lei não é tão clara, porque é objeto de mesma natureza, mesmo Ah, ramo de atividade, a sim, lei não sim. é. A lei não é. Quem Entendi, fez isso foi a entendi. IN, que estabeleceu um requisito objetivo. Então, assim, Sim, sim. você, no âmbito do seu estado ou município, precisa trazer essa mesma definição para objetivar esse conceito. O que é que a gente tem aqui como parágrafo, como problema do parágrafo primeiro para a gente discutir? No parecer, era que, no caso da emergencial, a que eu me referi, conforme a gente falava, eu gastei, então, 140 mil para comprar água mineral. E agora eu tenho mais 50. Gastei contratei a título de uma dispensa emergencial. Dispendi, a unidade gestora dispendeu no exercício financeiro, dentro daquele mesmo segmento, para um objeto de mesma natureza, um valor de 140 mil reais. E agora ela precisa despender mais 40 mil para continuar comprando a água mineral. 140 ela estaria fora aqui, né? Aí vem a questão. Acho que é melhor se eu botar 139. Não, mas é a água mineral que vai ficar no... Ah, você tá falando que ela licitou. Não, ela comprou por emergencial, dispensa emergencial, Ah, tá. certo? Ela comprou por dispensa emergencial. E ela tem mais 40 mil para comprar. Ela vai ter de licitar esses 40 mil, porque ela é uma unidade gestora que despendeu mais de 65 mil 65, 4, 9, 2 e 11. Foi para 65. naquele exercício financeiro. E ela despendeu. Então, o que é esse despender? Essa é a questão. Se eu despendi fazendo contratando por inexigibilidade, contratando por dispensa, né? E aí o credenciamento
vamos tirar outra discussão, senão a gente não acaba mais uma vez. Tem que dizer isso com o Michele, que ela Não, mas só um credenciamento, se ele é uma inexigibilidade, e eu já estou dizendo que a dispensa e a inexigibilidade está é fora, que eu acho que o credenciamento... você retiraria também. O credenciamento, a gente já conversou sobre isso, ele está saindo de ser uma inexigibilidade. Mas quando eu usar como inexigibilidade, Perfeito. ele estaria fora. Ele está fora. Ou seja, considerando que é uma inexigibilidade e uma dispensa, que já seria... No quadratório, ele estaria fora. Eu entendeu? computo ou não computo para o valor da dispensa? Ou seja, o fato de eu ter contratado R$140 mil a título de dispensa emergencial vai computar para eu, nas contratações futuras, considerar se eu posso fazer uma dispensa em razão do valor, sim ou não? É essa questão que a gente colocou que não, porque é outra hipótese de dispensa, certo? Agora, o X da questão maior... Por quê? Porque ali ele está atrelando o 1 e 2 para situações específicas dentro do que ele entendeu ali como um pequeno valor. E que ele quer considerar o seguinte, o inciso 1 e 2 eu vou fazer uma licitação para isso diante de um valor tão baixo... Tem outro ponto aí também. Que é, então, aquilo que a gente falava no início, que essas dispensas têm como razão de ser uma análise de custo-benefício. É uma contratação de valor baixo. Se isso aqui, essa dispensa emergencial, já seria dispensa, Mas aí tem não vai computar para mim. Emergencial é o quê? Exceção. Hipótese de exceção, a gente trata como exceção. Por isso que ela está em outro inciso. Então, ela, como hipótese de exceção, ela tem um tratamento próprio. Por logicidade, até você não incluiria ela num pequeno valor. Porque eu estou dentro de uma hipótese de exceção de um objeto específico ali que foi relacionado a uma emergência, calamidade. Ou seja, ela tem uma hipótese própria de dispensa. Ela tem uma hipótese própria de dispensa. E eu dispensa. não devo computar isso aqui... Agora, você imagina, eu estou na enchente que você falou. Aí, eu tenho que gastar 140 mil, como você falou. Aí eu vou olhar e falar, não, eu vou gastar 66? Tem lógica. Isso, na própria logicidade da coisa, se você tá ali numa emergência, numa situação de calamidade... Sim. O que você quer dizer é tipo assim, olha, não, mas não é isso que nós estamos discutindo. Né? Na emergência, eu não devo... Não a contratação emergencial, eu não estou vinculado... Para fazer uma dispensa, eu não estou vinculado à dispensa ao valor da dispensa em razão do valor. Eu posso superar. Isso podia ser gasto 1 milhão por dispensa porque é outra hipótese de dispensa. Perfeito. Não, aí, tá, mas aí, quanto eu já gastei esses 140 mil, eu devo computar isso? Eu acho que esse é o exemplo melhor na licitação, que é onde foi a sessão que a gente trabalhou. Que não, foi mas veja, primeiro são duas coisas que estão na conclusão aí. Que é, eu computo os valores gastos a título por contratação, feitas a título de inexigibilidade ou outros motivos da dispensa, que não sejam em razão do valor, para considerar se é dispensa ou não. Então, por exemplo, eu gastei 140... É o primeiro ponto. 140 mil reais fazendo uma contratação naquele segmento por dispensa emergencial. Como é que eu faço aqui? Eu devo computar esse valor para a dispensa emergencial, ou seja, eu tenho mais 40 mil de água mineral para comprar. Eu faço licitação ou eu faço uma dispensa em razão do valor? Pequeno valor, porque não está ali dentro dos valores do inciso 1 e 2. Ela tem uma hipótese própria. Correto. Certo? Agora... E porque eu não... O raciocínio aqui é... A dispensa em razão do valor deve ser aferida sempre pensando no seguinte: se eu não fizer a dispensa em razão do valor, eu vou ter que fazer a licitação. Essa dispensa emergencial não computa porque ela não levaria jamais a uma necessidade de uma licitação. Exatamente. E a mesma coisa a inexigibilidade. Inexigibilidade a mesma coisa qualquer outra hipótese de dispensa. E você entendendo o credenciamento tendo como resultado uma contratação direta, que ele é procedimento auxiliar, não vamos entrar nesse mérito. Mas o dele se resulta uma contratação direta, ele estaria dentro da exceção também. Entendi. Porque a gente está ali falando que está excepcionado outras hipóteses de dispensa e a inexigibilidade. Perfeito. Certo? Então, se eu estou falando de um segmento de informática, fiz uma contratação com o Serpro. Informática é ótimo exemplo. Fiz uma contratação com o Serpro. Dispensei licitação porque é uma contratação de um estatal. Preciso fazer outra contratação naquele mesmo segmento. Qual é o valor? 30 mil. Dispensa.
Ah, eu não computo o valor que eu gastei com o Serpro? Não, porque aquilo você já faria sem licitação, Exatamente. independentemente do Porque valor. ele tem uma hipótese própria lá. Pro Perfeito. CEP, enfim. Já faria independentemente disso. Ah, eu gastei uma contratação, fiz uma inegibilidade. Era um fornecedor exclusivo, mesmo segmento. E gastei lá 100 mil. Agora preciso contratar. Eu vou considerar esses 100 mil gastos a título de inegibilidade? Não. Então, o dispêndio do parágrafo mencionado, o valor dispendido mencionado no inciso 1 do parágrafo 1º seria só para contratações que seriam feitas por licitação. Aí entra na segunda parte, certo? Contratação anterior, por licitação. Que esse foi o X da questão de achar o melhor texto ali para explicar, né? Impede, né? Aí vamos lá. Planejamento era que tinha que fazer licitação. Fizemos o planejamento, bonitinho. Fizemos a licitação. Tudo bonitinho, tal, era 548. Porque, Rafa, se eu fiz o PCA e eu tenho já uma previsão de que eu vou gastar com água 120 mil naquele ano, Sim, eu vou fazer o quê? Eu vou licitar, certo? Porque tá fora do valor da dispensa para pequeno valor lá no 2, correto? Correto. Tá bom. Água talvez não seja um bom exemplo, talvez medicamento seja o melhor exemplo. Tenho lá uma previsão de medicamento de 140 mil, licitei os medicamentos. Aconteceu uma epidemia, algo que me fez ter a necessidade de comprar ali medicamentos para uma população ali específica. E esse valor estaria dentro da hipótese, sei lá, do 2, dentro dos 65.494 quebrados lá. E aí? Essa é a questão que se coloca. Eu posso fazer? Porque eu teria que licitar e teria que ter previsto no meu PCA. Ou seja, No planejamento anual. era um caso que, considerando o valor a ser despendido naquele exercício, era para cair tudo em licitação. Exatamente. Ou, tipo, o valor que seria destinado à licitação supera os 65 mil, lá. Isso, Ou se for exatamente. serviço de engenharia, 160, lá. Aí só que eu planejei, fiz a licitação, Tudo bonitinho. chegou em novembro, acabou tudo e eu tô precisando de mais. Mas aí eu estou tratando de uma hipótese de exceção. Então vamos falar duas coisas. Na sua, que você parou e pensou em novembro. Caramba, tô precisando de mais e não fiz esse dimensionamento certo aqui no ano. E não resolvo isso com aditivo contratual. Não resolvo com aditivo. Ótimo, foi bom você colocar isso. Porque na situação que eu trouxe aqui no início, no exemplo, um aditivo resolveria. Lembra até que a gente conversou e você falou assim, mas isso aqui o aditivo não resolve? Eu falei, talvez, mas possa ser que ele já tenha considerado o aditivo e ainda está precisando. Correto. Aí, Rafa, se for numa hipótese, essa sua, que chegou em novembro e você falou, opa, dimensionei errado, ele vai ter que licitar. Porque aí foi, provavelmente, vamos falar provavelmente, porque a gente não pode já responsabilizar ninguém aqui sem que antes tenha ali os fatos concretos. Ele fez algo errado durante o planejamento dele anual, que ele não considerou aquele valor ali. Diferente é o que eu falei. Eu gastei 140 mil com um remédio, que estava já previsto isso, e licitei, fiz tudo bonitinho. Eu previ no exercício financeiro, janeiro a dezembro, que era 140 mil de remédio. Eu sou uma unidade, para mim, que vou licitar para mim, ordenar para mim, certo? Então, uma unidade dentro do Ministério da Saúde que vai licitar para ela, ordenar para ela. Ela não está ali licitando para mais um monte, está licitando para ela. E aí, eu tenho em novembro, vamos pegar novembro, que é a mesma situação que a sua, uma emergência ali de uma epidemia ou algo assim que precise desse remédio específico. E eu vou comprar dentro do que tem ali previsto no 75.2, dentro do 65.490 quebrado. Eu poderia fazer isso de maneira excepcional, justificando disso dentro do processo? Mas isso não entraria numa contratação emergencial mesmo, por si só? Não precisaria de licitação por ser uma emergencial? Vai ter que analisar o caso concreto para verificar se está dentro do que prevê ali. E considerar o quê? Que era o que eu ia falar. O custo disso. Entendi. Porque pode ser que, em decorrência Você entende que... da urgência. Se for
entre aspas, falha do planejamento, eu digo entre aspas, porque é muito difícil você falar falha de planejamento. Sem que você olhe o caso concreto. Às vezes houve planejamento, foi tudo direitinho e faltou. Faltou, consumiram demais, sei lá, houve uma demanda excessiva e a gente usou do contrato, não era esperada e agora faltou. E Dá com o pra registro fazer? de preço, você consegue também resolver isso, né, Rafa? Mas às vezes a ata acabou também, né? O quantitativo da ata Sim, mas assim, também... você pode licitar, você tem o registro de preço, e ainda assim você tem um planejamento ruim, assim, tem que parar É que eu para não sei se é organizar a ruim. casa. Eu já vi casos assim de que, tipo, olha, a gente não esperava que acontecesse, aconteceu muito. Mas é na exceção, né? É isso, é nessa perspectiva de que Então, houve aí algo o que... colega, o Flávio, Sim, o que o você está Flávio dizendo Cabral. que esse ano deu problema, ano que vem deu problema. Não, aí não. Não, mas o Flávio Cabral da PGFN, a gente colocou até um trecho do que ele defende lá no tratado. Para ele, mesmo a desídia no planejamento, não deve ser motivo para você dizer que não é para fazer. É. Na urgência, na excepcionalidade, a dispensa. Por Mas quê? aí é emergência, aí é emergencial. Ele vai na linha de um acordo do TCU que ele usou no contrato por escopo, dizendo que a, a sociedade ali, quem precisa do medicamento, a comunidade, o cidadão, ele não pode sofrer o impacto de um planejamento mal feito. Sim. Ele não pode ali ser penalizado porque o gestor público não fez um planejamento ok, entendeu? Que é o fundamento da UN10 da AGU, que autorizou a dispensa em razão de situação emergencial, mesmo quando há desídia do E isso gestor. é o fundamento da UN10 também. Então, ele também defende isso, entendeu? Sim. A construção que a gente fez, qual foi? Observa-se o exercício financeiro atrelado ao planejamento do órgão, e aí decreto 9.704, que trata do PCA, vai seguir tudo aquilo. A unidade gestora tem que ser uma unidade gestora que tem uma ASG própria, que pode ali ordenar a despesa dela, e eu vou obedecer o mesmo ramo de atividade, se está mesmo dentro da classe de materiais, observado o PDM, lá do jeito da IN 67, da portaria do Ministério da Fazenda. Sim. Observei isso tudo. E ainda assim, mesmo tendo feito uma licitação, tá? De maneira excepcional, fundamentada, motivada dentro do processo. Isso não é para ser, igual você falou, não é para ser usado todo ano. Se você está usando todo ano, pô, tu não está planejando bem. Aí é E vai falha, ser responsabilizado, aí é provavelmente. falha de planejamento propriamente dito. Exatamente. Aí eu tenho uma excepcionalidade essa necessidade, até com fundamento tudo que a gente tratou aqui, Rafa. Perfeito. Do custo-benefício, da licitação, por isso que eu fiz questão de trazer isso no início. Enfim, é uma coisa que assim, eu achei um parecer muito importante. Eu acho que isso tinha gerado muitas dúvidas. Acho que agora ficou claro, né? Sobretudo pela questão da definição do que é a dispensa em razão do valor. Eu confesso que eu me assustei quando pessoas disseram, não, mas se já gastou com inexigibilidade, tem que computar. Não, gente, porque a inexigibilidade já seria sem licitação. O inciso 1 e 2, a gente tem que considerar que eu vou deixar de fazer licitação e vou para fazer uma dispensa em razão do valor? Sim. Se aquele valor foi gasto a título de um fundamento que já justificava uma contratação sem licitação, ele não computa no inciso 1 e 2 de 75, porque ele não vai gerar. É aquela análise que a gente falou de início. Ele não vai gerar esse juízo. Vale a pena fazer a licitação aqui? Isso. Porque já não seria. Na inexigibilidade fica muito claro isso, porque você já não iria licitar. E assim como nos outros motivos que nas outras dispensas, se você for levar em consideração que o legislador já de antemão viu que não vale o custo-benefício ali, já botou ali para não licitar, é o mesmo raciocínio seu. Isso. Então, assim, e a lógica dos suplementos de fundos entrar também é essa. É isso. Entendeu? Porque eu também estou ali dentro nessa mesma situação. Exatamente. Amiga, obrigado. Acho que foi muito bom. Acho que a gente trouxe aí para todo mundo uma coisa que já gerou uma celeuma. Acho que o segundo ponto também gerou muita celeuma. E acho que isso ficou claro. Obrigado. Obrigada a você. Eu acho que essa celeuma toda é por conta dessa alteração do tratamento da 1433. Perfeito. Que a gente tem que ter em mente
que agora, eu falo sempre do retrovisor, né, Rafa? Sim. A gente tem uma outra norma, um outro microsistema jurídico que a gente tem que entender e que ótimo que são trazidas dúvidas, que a gente tem essa oportunidade aqui, que eu aprendo Sim. horrores, Sim. para poder debater e trazer para o público também as inquietações aí que a gente também enfrenta no dia a dia da administração. Verdade, Foi verdade. maravilhoso estar com você Obrigado. mais uma vez. Obrigado. Eu Sou que aprendo. fã, destaco de novo do Reverbere, continue, porque eu sei que não é fácil, mas continue, porque você está deixando um legado incrível, Obrigado. mudando vidas, pode ter certeza, Quem tá dentro deixando da legado, administração pública. quem está deixando legado é cada um dos generosos colegas que vem aqui, como você, e que compartilham todo o conhecimento, até a atividade profissional que desenvolve no dia a dia com essa turma que nos prestigia aqui, com essa audiência maravilhosa. Obrigado, viu, Mi? Foi bom demais. Obrigado, valeu. Para você. E a você, muito obrigado pela sua audiência. Como eu falei, seria maravilhoso, por isso, insisto, compartilha. Vamos fazer com que o conhecimento sobre licitação e contrato reverbere. Forte abraço e até a próxima.